Olá! Hoje nós vamos começar a nossa viagem pelo fascinante ramo da ciência chamado paleontologia. A paleontologia é a ciência que estuda organismos vivos que viveram em épocas passadas. O objeto de análise da paleontologia são os fósseis, que são os próprios restos de esqueletos de vertebrados ou invertebrados, elementos dissociados como ossos isolados, dentes, escamas, espinhos, apêndices, troncos, folhas, sementes, pólens, etc. Ou ainda vestígios de atividades de organismos como pegadas, rastros, tocas, excrementos, etc. Estes restos são preservados, na maioria das vezes, em rochas sedimentares e podem revelar uma gama de informações sobre a morfologia destes organismos extintos. Outras informações que podem ser obtidas dos fósseis dizem respeito aos seus habitats, comportamentos, clima a que estavam adaptados e até mesmo inter-relações ecológicas com outras formas de vida no seu ambiente de origem. A palavra fóssil vem do grego fossilis, significando extraído da terra. A paleontologia tem o mérito de ser a ciência que instigou os naturalistas a pensarem em termos de evolução biológica. Isso porque, quando você analisa o registro fóssil nas rochas sedimentares, você vê claramente uma sucessão de formas no tempo. Então, as comunidades biológicas, as plantas, os micro-organismos, os vertebrados e invertebrados, eles iam gradativamente mudando ao longo do tempo, à medida que o tempo geológico ia avançando. Isso deixava claro que existia um processo de transformação das espécies em operação. Antes disso, o que se acreditava que os fósseis representavam eram mecanismos sobrenaturais. Então, essa visão científica nova, que surgiu a partir do século XVII, fez com que a paleontologia viesse a amadurecer como uma ciência de verdade. No século XX, a paleontologia experimentou um notável avanço nas suas abordagens e metodologias. Parte desse aperfeiçoamento foi motivada pela possibilidade de alguns fósseis, principalmente microscópicos, ajudarem na localização de jazidas de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás, de alto valor econômico. Este avanço produziu uma grande quantidade de informações e revelou grupos de organismos extintos que ajudariam a contar a história da vida na Terra, inclusive a história evolutiva do homem. No século XIX, tanto a geologia como a paleontologia se consolidaram. A ampla discussão sobre criacionismo e o evolucionismo prepararam o século XIX para as profundas mudanças que ocorreriam nas concepções sobre a natureza biológica e a natureza dos fósseis. Charles Darwin introduziu em 1859 uma revolucionária teoria de evolução biológica, que viria a nortear os estudos subsequentes sobre o registro fóssil. No século XX, a paleontologia avançou muito como ciência, tanto em conceitos, abordagens, quanto em metodologias. Uma das revoluções que ocorreu na primeira metade do século XX foi a capacidade de se datar as rochas e os fósseis usando minerais radioativos que estavam nelas. Isso fez com que se compreendesse o panorama biológico ao longo do tempo com muito mais acuidade e culminou inclusive com o conhecimento da idade aproximada do planeta Terra. Então, pôde-se ter a dimensão de como os acontecimentos biológicos se sucediam ao longo do tempo. Para o século XXI, a expectativa é que a paleontologia venha a revelar muito mais coisas e criar um cenário muito mais detalhado do que já se sabe sobre a natureza biológica e a sua história evolutiva ao longo do tempo. Esse avanço deve ser garantido com as tecnologias que vêm sendo implementadas e aperfeiçoadas, principalmente a participação dos fósseis na prospecção de recursos minerais, o que faz com que as empresas de petróleo, de gás, carvão invistam maciçamente nesse tipo de abordagem. A inquietude do planeta Terra cria instabilidade em áreas na sua superfície e, às vezes, em algumas regiões, há deformações dessa crosta. Isso pode se refletir como soerguimento, ou seja, levantamento da crosta verticalmente, assim como também pode haver depressão, ou seja, o surgimento de grandes bacias, que são áreas deprimidas e, por estarem deprimidas, elas recebem o aporte de sedimentos.
levados pelos rios ou, no caso, se for em ambiente marinho, pelas correntes marinhas. Isso vai acumulando sedimentos de várias naturezas. Então, as bacias sedimentares são preenchidas por rochas sedimentares. E as rochas sedimentares, por sua vez, são formadas a partir da decomposição de rochas pré-existentes por erosão. A maioria é assim formada, são as chamadas rochas sedimentares clásticas. Existem outros tipos, como sal, gesso, que são a decantação de precipitados químicos que estavam dissolvidos na água e que acabaram sofrendo uma sedimentação no fundo de um lago, por exemplo, ou de um mar restrito. Essas rochas sedimentares frequentemente incorporam restos de organismos que morreram. Então, a maioria dos fósseis está associada à formação de depósitos sedimentares em bacias sedimentares. Uma bacia sedimentar, ao longo de sua existência, ela sofre pulsos de subsidência, que é o afundamento progressivo. E, em alguns períodos, ela fica estática, ela deixa de subsidir, ou seja, ela deixa de afundar. Quando isso acontece, ela deixa de receber aporte sedimentar e concentrar esse aporte sedimentar. Enquanto ela está subsidindo, enquanto uma bacia está afundando lentamente, ela vai acumulando sedimentos. E isso significa que esses sedimentos vão gravando exatamente o ambiente que está na superfície. Então, à medida que o ambiente é dinâmico, ele vai depositando diferentes tipos de sedimentos que estão relacionados. E a bacia, ao subsidir, ou seja, ao afundar, ela vai incorporando esses sedimentos uns sobre os outros, e é exatamente isso que vai contar a história desse ambiente naquela área. Esse conjunto de rochas sedimentares assim formadas se chama formação geológica, no caso, formação geológica sedimentar. À medida que uma bacia sedimentar sofre subsidência, ou seja, à medida que ela vai afundando, o ambiente que está na superfície, ele também sofre uma dinâmica. E isso faz com que as camadas sedimentares sejam diferenciadas. Um ambiente como uma praia, por exemplo, ele tem área de duna, área de arrebentação, área de igarapé. Cada uma desses subambientes deixa uma assinatura geológica diferente. E esse conjunto de faces é exatamente a chave para que os geólogos e paleontólogos possam interpretar aquele ambiente que existia na superfície e compreender sua dinâmica ao longo do tempo. Formações geológicas também podem incluir camadas de rocha não sedimentar, como, por exemplo, derrames de lava e camadas de cinza vulcânicas, ou mesmo sequências de rochas metamórficas. Os fósseis associados aos sedimentos revelam a flora, fauna e os micro-organismos que habitavam aquele ambiente. Você conhece as formações geológicas do Brasil? O Brasil é um país de dimensões muito grandes, e isso significa que ele tem várias bacias sedimentares de vários tamanhos. Bacias sedimentares podem variar enormemente. Elas podem incluir a área de vários países, elas podem ser do tamanho de um estado brasileiro, ou elas podem ser muito pequenas, numa situação em que você poderia atravessar uma bacia caminhando por algumas horas. O Brasil tem bacias de todos os tamanhos. As bacias mais antigas do território brasileiro estão dentro da área continental. Ao longo da faixa litorânea estão as bacias mais recentes, que se formaram exatamente em função da separação da América do Sul da África, que gerou fraturas e, em função disso, subsidência que diferenciou várias bacias, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. As pequenas bacias que ocorrem ao longo da costa diferenciaram-se justamente como consequência dos processos de fraturamento e subsidência relacionados à separação dos continentes sul-americano e africano. Nesta figura estão os arcabouços simplificados de duas grandes bacias brasileiras, mostrando as deformações que sofreram ao longo do tempo e os desalinhamentos das suas camadas sedimentares em diferentes regiões. No nosso próximo encontro, nós vamos conhecer a estratigrafia, ramo da geologia que estuda as camadas de rocha. Aguardo vocês. Até lá!